nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio de Security Talks, episódio 75. E nós estamos aqui hoje ao vivo, né, nessa grande tarde de quarta-feira de Copa do Mundo, de tantos assuntos para a gente poder falar. E nós vamos trazer aqui uma curiosidade que eu acredito que muitos de vocês devem ter, que é sobre a parte de prevenção de perdas, quando... Me perdoem, que eu estou um pouquinho ruim da voz. Prevenção de perdas em empresas familiares, né? Porque nós sabemos que existem culturas diferentes, nós vamos entender como é que seria essa cultura de prevenção de perda quando a gente fala sobre empresas que são empresas familiares. E para poder bater esse papo aqui conosco, hoje nós temos o nosso querido André Uchoa, da Lojas Scala, e o Mauro De Luca, da WeSafer. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Tudo jóia, Rony, tudo tranquilo, graças a Deus. Ah, que maravilha. Mauro, antes da gente passar a palavra aí para você e para você apresentar o André, para o André falar com a gente, eu só vou deixar 2 recados rápidos. O primeiro, como é praxe aqui, para não esquecer, clica aí no joinha, que quanto mais joinha você dá, mais o YouTube entrega o conteúdo. Então, ele leva para mais pessoas o conteúdo do nosso programa, isso vai ajudar bastante também na divulgação. E não esqueçam, claro, de também depois, no final da live, apontar aqui o celular aqui para o QR Code para conhecer as soluções da Avante. E vamos começar o nosso programa aqui. Durante o nosso programa, pode enviar perguntas aqui ao vivo, que daqui a pouco eu vou voltar e vou falar o seu nome, qual que é a cidade que você está, e também vamos ler a sua pergunta aqui ao vivo aqui para o nosso time aqui de especialistas, time de craques hoje aqui, poderem responder. Vamos lá, Mauro, vamos falar um pouquinho do André e já entrar nesse tema aí. Vamos lá. André, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória, um pouquinho da tua experiência, né? Mas resume, porque do que eu conheço da tua experiência, só o que você já fez e os cases que você já entregou já são uma palestra, né? Fala um pouquinho para a nossa audiência, para a audiência do Security Talks, sobre essa sua vivência nessa área. Legal. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Mauro. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui com vocês, aqui no Security Talks. Agradeço aí a Avante pelo convite. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, né? André Uchoa, tenho 48 anos, casado com a Camila, pai do Raul, padrasto da Camila, né? Eu, nessa área de prevenção, segurança empresarial, eu já estou há cerca de 20 anos. Comecei no varejo, lá atrás, no Ponto Frio, né? Antigamente era Ponto Frio, depois virou Via, agora Ponto. Passei por algumas empresas aí, também no varejo, né? Aí, em alguns ramos, passei pela Marisa, no têxtil, passei pela Caidu também, que é de ramo têxtil, passei pela Raia do Brasil, farmacêutica, Tênis Varcho, Ibis, ramo de calçados, né? Passei por empresas de segurança, prestação de serviço, empresa de consultoria de segurança, né? E hoje estou aqui na Lojas Scala, estou atualmente como head de prevenção de perdas e logística. Estou à disposição de vocês aí para a gente bater um papo aí sobre a cultura de prevenção, sobre prevenção, que é um assunto que eu amo de prazer, que lá atrás, quando eu comecei no varejo, com segurança, na parte bem operacional, eu entrei totalmente na parte operacional do negócio, né? Na época era até para fazer monitoramento de câmeras e alarmes no centro de distribuição de lojas, e aí eu gostei do negócio. Para vocês terem ideia, eu fui aprender como se instalava uma câmera, como se instalava um alarme, fiz instalações, comecei a querer saber mais do setor, e aí o bichinho, na hora que ele pica, você não sai mais, né? E aí estou aí até hoje,
nessa empreitada aí de disseminar essa cultura de prevenção? Então, André, o bacana é que, como você já é um veterano na área, né? Você já deve ter passado, você já passou por situações das mais diversas, né? Empresa familiar que se profissionalizou e no processo de profissionalização adotaram uma política de prevenção de perdas. Empresas familiares que já tinham alguma coisa estruturada, às vezes menos, às vezes melhor estruturadas, e empresas que também passaram da transição da familiar para uma estrutura, tardiamente apenas adotando esse tipo de política, de modelo de prevenção, né? Modelo de segurança. Que histórias você podia compartilhar com a gente do que você viu aí nessa fase dessa transição na evolução das empresas? Não, legal, Mauro. Assim, se a gente falar de prevenção no Brasil, o assunto de prevenção, ele deve ter um pouco mais aí de uns 25 anos, por aí. Então, é uma pauta até recente, se a gente for verificar, se comparar, né, com os Estados Unidos, Europa, que já tratava isso, né, esse tema de prevenção há muito tempo, né? E aí, muito disso que se tratava lá fora veio para o mercado brasileiro, né? Abriu-se o mercado, então você também traz, você trazia tecnologia, outras coisas, e também as boas práticas do mercado, né? Então, eu pude passar por algumas empresas que eu participei de todo esse processo, desde aquelas empresas que tinham já uma maturidade, falando de prevenção, e daquelas que ainda não tinham uma maturidade, que estava crescendo ali no assunto, né? Então, na própria primeira empresa que eu trabalhei no varejo, o foco era muito mais security, né? Prevenção ainda não era uma pauta que estava sendo inserido, né? E a gente começou a inserir essa pauta, e aí pauta de controle, de análise, de verificação, né? Parte de inventários, então tudo isso foi introduzindo esse assunto, processo de lojas, olhando como estava o mercado. Até porque, assim, se por um lado você precisa controlar ali a sua perda, você precisa entender o seu número, né? E hoje você não ter uma área de prevenção de perdas, né? Você tá deixando aí de ter oportunidades até de proteger o seu lucro. Hoje a gente chama a área de prevenção de perdas de proteção ao lucro, porque ela realmente impacta no resultado final, né? Se a gente for olhar a última linha lá do EBITDA, tá lá, né? Perda. Então, todas as empresas que tratarem esse assunto com serenidade, com maturidade, elas saem à frente. Então, a gente tem algumas empresas aí que já está há muito tempo no mercado à frente disso, né? Empresas que eram familiares ali, abriram o seu capital para o mercado, e aí você precisa, como você abre o capital, claro, você tem os seus controles mais fechados, né? E outras empresas familiares aí nesse decorrer, que ainda não, né, não se abriram no mercado, mas estão ali mais fechadas, elas estão olhando para esse processo, né? Então, eu consegui transitar por todas essas empresas. A gente sempre conversa, né? Eu também sou um veterano da indústria, embora meus cabelos e a cor da minha barba não denunciem isso, eu sou um veterano da indústria. E a gente fala muito na parte do security, por exemplo, como a gente, graças a Deus, evoluiu, gostaríamos de ter evoluído mais rápido, né? Essa função. Opa, acho que o Mauro deu uma travada aí, né, André? Deu uma cara, acho que travou aqui, né? Vamos aguardar o Mauro voltar. Eu acho que ele estava entrando numa pergunta. Enquanto ele não volta, vamos aproveitar para poder falar com o pessoal. Eu já ia fazer uma chamada, uma parada aqui para falar um pouco do pessoal que está aqui assistindo a gente agora. Então, você que está chegando aqui agora, deixa o seu nome, mas seria legal também você colocar também a sua região, porque recentemente, André, nós tivemos aqui pessoas aqui de Manaus, de tudo quanto é estado que você imaginar. Então, a nossa audiência tem sido bem abrangente. Legal, essa é bacana. Ó, vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui, por exemplo, estamos aqui o Claudinei, que é o grande Claudinei Morosso, que está aqui com a gente sempre. Opa, voltou, peraí. Voltou aí, Mauro? Desculpa, gente, deu um apagão aqui onde eu estou em Uberlândia e está caindo uma chuva assim, um dilúvio aqui.
E as coisas ficaram Ao meio vivo. instáveis. Mas eu vou começar de novo a pergunta. Vamos lá. Então, daqui a pouco eu volto, pessoal. Eu ia falar o nome de quem está assistindo a gente, daqui a pouco eu falo. Vamos para a pergunta. Legal. Então, vou reformulando, né? André, assim, como eu também sou um veterano da indústria, né, e sempre que a gente encontra outros veteranos, a gente gosta, quando a gente tem conversas informais, de relembrar como eram as coisas há 20 anos atrás. Como a função, graças a Deus, ela progrediu, embora nós gostaríamos que ela tivesse andado mais depressa nessa evolução, ainda temos um longo caminho pela frente, mas a função, muitas vezes, principalmente, falando basicamente de security, ela já foi exercida por uma pessoa do RH, por uma pessoa. Nós já vimos até a função de segurança, da gestão de segurança, ser exercida por pessoas de facility, enfim, já vimos de tudo, né? Como a prevenção de perdas ao mesmo tempo, é uma coisa assim, na minha opinião, bastante curiosa, porque ao mesmo tempo que ela é um assunto que afunila, que ela é uma parte de um programa de segurança, mas ela é mais ampla, muitas vezes, do que toda a segurança em si. Então, eu muitas vezes me pergunto como era essa função há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, e como é que isso foi evoluindo até chegar no ponto que a gente está hoje. Legal, mano. Se a gente for pegar até um pouco mais atrás ainda, e aí falando de indústria, se a gente for analisar a base, a indústria, e muitos anos atrás, e até com o sistema Toyota de produção, você tinha muita questão de trabalhar a eficiência, né, e o desperdício. Então, se a gente for pensar, ali já estava se trabalhando a parte de prevenção, né, a parte de perda. Quanto menos de desperdício, melhor, maior a produtividade. Então, a gente já tem isso desde lá, da indústria, já aplicando, vendo essa necessidade, né, pegando o sistema Toyota de produção, enfim, uma série de transformação que teve depois dessa implantação do sistema, né? E se a gente for olhar lá atrás, realmente, né, antes na cadeira ali, que cuidava, vamos lá, de prevenção, não sei se falado, tinha uma cadeira de security, de segurança, que poderia ser tocado ali na empresa por uma área de facilities, uma área de RH, uma área administrativa, antigamente, né? Se eu for voltar ainda mais atrás na minha experiência, eu trabalhei numa multinacional na área de administração, que cuidava do quê? Segurança, manutenções, não era facility antigamente, né? Então, tem muito disso. Só que, às vezes, o que dá uma confundida entre segurança e prevenção, a segurança, ela sempre foi mais, assim, pelo menos na maioria do tempo, muito mais reativa, né? Aconteceu um negócio, tinha que ir lá apagar incêndio, resolver, né? A prevenção, ela já tem um viés eu preciso me antecipar ao problema. Para eu me antecipar ao problema, eu preciso entender todo o cenário, eu preciso ir atrás de informação, fazer um diagnóstico para entender quais são os meus riscos. Hoje, em muitas empresas, a prevenção ela está dentro de um guarda-chuva, seja de gestão de riscos, né? E aí, esse guarda-chuva de gestão de risco é amplo, ele pode ter abaixo dele security, compliance, prevenção de perdas, auditoria, né? Então, você tem uma amplitude. Porém, também você tem áreas em que a prevenção de perdas cuida da segurança e a segurança cuida de prevenção de perdas. Assim, não existe, não vou falar que existe o certo ou errado, isso vai muito da atividade do segmento, né? Mas você tem que separar, às vezes, as atividades, né? Você precisa ter uma segurança um pouco mais, às vezes, ostensiva, reativa, ok, mas você precisa se planejar, se antecipar aos fatos. Então, a prevenção, ela olha muito isso, muito de processo, muito de entender toda a operação, todo o fluxo, identificar as causas e saber, puxa, onde eu preciso atuar agora, né? Eu falo sempre que, às vezes, as pessoas me perguntam, mas, poxa, se eu pegar um modelo X, eu consigo implementar. Não existe, eu sempre falo, você pode tomar como base vários modelos, mas o melhor modelo é o modelo do seu negócio. Primeiro, você precisa entender o seu negócio, o core do seu negócio. E a prevenção ela tem que estar linkada a esse valor do seu negócio, ao core. Se ela não estiver linkada, não adianta você pegar um modelo de mercado e querer implementar, que a chance de insucesso é muito grande, né? Então, não tem receita pronta. É claro, você tem que pesquisar, ter uma linha de trabalho norte, mas olhando para dentro e entender onde você vai atuar, né? E por isso que hoje anda muito junto segurança e prevenção. Hoje eu tenho a parte de prevenção quanto a parte de segurança. Então, a gente tem que linkar e tem que separar aqui as atividades, tá?
Eu fico imaginando aqui, né? É lógico, eu quero deixar bem claro que não é uma questão geral, mas imagino que haja casos onde a empresa é uma empresa que tem um fundador, é uma empresa de dono, e aí ele chega num determinado patamar, ou ele contrata um executivo porque ele quer desacelerar, ou ele está preparando um filho, alguém, um herdeiro para ser seu sucessor, e aí essa pessoa chega com uma cultura, com uma visão, digamos, que tem um olhar maior para essa questão da prevenção de perdas. Isso acontece não só nessa área, né? Se a gente for olhar a história de várias companhias que se profissionalizaram do modelo familiar para o modelo de gestão profissional, a gente vai encontrar, por exemplo, muita gente que fazia gestão de caixa e não de orçamento, né? Então, nessa transição, como o sujeito consegue convencer um patriarca, um fundador, que seja ele um sucessor que está sendo preparado, seja ele um executivo contratado para tocar o negócio, de que é bom o modelo que ele criou, o modelo que ele mantém, graças a Deus, graças àquele modelo chegou onde chegou, mas é preciso mudar e implementar coisas com as quais ele não está familiarizado, ou às vezes nem sequer ouviu falar. Não, legal. Bom, eu sempre falo que assim, na cadeira, né, que nós estamos, a gente tem que ter sempre o senso e a dor de dor, né? Se colocar também no lugar dele, na cadeira dele ali, e para você entender as tomadas de decisão, né? E é claro, quando você vai falar de um assunto, e dependendo do público que você vai falar, na sua organização, para o operacional, você vai falar aquele assunto, mesmo que você vai falar com o presidente, com o CEO, com o conselho, o assunto é o mesmo, mas a forma de você falar é diferente, né? Então, assim, hoje, vamos pegar alguns exemplos, né? A gente acompanhando as pesquisas de perda, a gente vê que o varejo brasileiro, e até na última pesquisa da Abrap, que saiu agora em 2022, relativa ao calendário de 2021, se a gente pegar a média geral do varejo, o varejo ele perdeu cerca de 1,21%. Tá? O que isso quer dizer financeiramente? Que o varejo perdeu 24 bilhões. Ok, você pega 24 bilhões, vamos olhar as maiores empresas em faturamento. Na hora que você olha as maiores empresas em faturamento e você coloca a perda vai estar ali entre a quinta, sexta melhor empresa. Então, poxa, se a perda, né, do varejo fosse uma empresa, seria a sexta maior, quinta maior empresa em faturamento, né? E aí que você entra para falar para o dono, mostrando a sua dor e as oportunidades que se tem de você melhorar a eficiência operacional, de você reduzir as perdas, né? A gente atua para mitigar, é claro que não existe, você não elimina todas as perdas, né? Até porque você não tem, nem tudo está na sua mão, tem os fatores externos incontroláveis que você não consegue, não está ali na sua mão, tá? Mas aquilo que está dentro de casa, e a maioria dos problemas de perda, ela está dentro de casa, né? Então, se a gente for pegar pelas últimas pesquisas, quando a gente olha a pesquisa, a gente vê que você consegue ter ganho olhando para dentro de casa. Hoje, inclusive, atualmente, já se trabalha, isso já faz algum tempo, né? E a BAP também divulga muito isso, um negócio chamado perda ampliada, que ela vai olhar para todos os departamentos de uma organização. Então, quando você vai falar com um dono, você fala, olha, eu não estou olhando só diferença de inventário, eu estou olhando desperdício, estou olhando desperdício de energia, eu estou olhando outros detalhes que, se a gente trabalhar numa melhor eficiência, com melhor controle, o resultado final lá do EBIT, da despesa, ele vai ser o menor possível, o lucro vai ser maior. Então, você tem que falar a linguagem, entendendo o que é possível fazer e qual é o ganho, né? Hoje tem empresas que, se a gente pegar algumas atividades, que a margem é uma margem ali baixa. Então, se você já tem uma margem que ela já você não consegue colocar ela bem competitiva, se você não controlar a sua perda, você acaba com a sua margem, né? Você tem que aí, de repente, dar um desconto, quando você vai vender um produto, e tudo isso afeta a margem. Então, quando você trabalha todos os processos, você mostra essa dor, né? Mas para mostrar essa dor, você precisa ter o entendimento do negócio, né? Você tem que ir lá na operação, você tem que fazer um diagnóstico da operação, né? E quando eu digo operação, é ouvir a operação mesmo, tá? Eu já vi
E assim, já passei por alguns problemas, você querer implantar um modelo top-down e chegar lá na operação, você vai tentar implementar, a pessoa fala, desculpa, mas isso aqui que você está pedindo para eu fazer é impossível. Por exemplo, eu não tenho pessoas para fazer isso aqui. Eu tenho essa limitação, eu não tenho tecnologia. Então, primeiro, você precisa ouvir ali a base, né? E assim, quando você ouve a base, e o bacana é que a base, ela te dá um cenário, ela te traz informação, que se você vai com uma ideia já feita, ali você desmonta, você, peraí, vamos dar um passo para trás, e aí vamos de novo aqui, né, no nosso navegador aqui, direcionar o norte para entender e passar a dor, né? Então, quando você entende a dor do dono, primeiro você precisa entender a dor dele, e você entende a operação, e você consegue fazer esse link e mostrar todos os ganhos, tudo aquilo que é possível de se trabalhar, então, assim, é muito mais fácil você conseguir as coisas e você ter, né, sucesso nas implementações, né? Então, você sempre tem que fazer o paralelo, inclusive, quando você vai implantar alguma coisa, precisa fazer um ROI para entender se o que aquilo vai te trazer de retorno, né? De repente, não adianta eu querer colocar uma tecnologia de ponta no momento que não cabe ali, né? Você não pode queimar cartucho. Então, você tem que ir com muito cuidado, muita análise, entendendo os dois lados, a dor, para você ter um meio termo e você ter sucesso nas suas implementações. Ou seja, você tem que ser um negociador talentoso, um Nada. excelente observador, A um todo grande momento. negociador, Porque né? um lado é aqui, querendo, o outro lado aqui, então você precisa, né, fazer sempre ali o pêndulo, né? Não é brincadeira, não. E eu estava aqui pensando, né? Você falou nos números da Abrap, assim, há segmentos que se projetam ali, que orçam para ter uma margem, um resultado lá embaixo, na última linha, de 5%. Se ele está perdendo 1,21, ele está perdendo quase 25% de toda a margem que ele projetou. Quer dizer, é um negócio assim, não dá para imaginar o tamanho desse dano numa organização, né? E você tem também uma questão que é como você tem que levantar coisas às vezes óbvias, eu imagino, e colocar essas coisas óbvias na frente dos gestores, dos decisores, para ter a atenção dele, né? Um dia desses eu fui ao supermercado e não tinha carne. Tinha acabado carne lá porque eles não tinham recebido, tinham roubado o caminhão. Aí já era um problema da cadeia logística, mas afetou o ponto de venda ali, né? E aí eu fui ali com uma listinha. Vou comprar carne, vou comprar carvão, vou comprar pão, vou comprar tomate, vou comprar cebola para fazer um molhinho, vou comprar pão de alho. Eu saí com nada. Quer dizer, ele perdeu a mercadoria, ele não vendeu, não realizou o lucro da mercadoria e deixou de vender uma série de outras coisas, cerveja, enfim, cachaça para fazer caipirinha, limão, uma série de outras vendas que estavam atreladas àquela determinada mercadoria. É fácil levar esse tipo de visão para as empresas mais conservadoras, André? Mauro, assim, você tocou num assunto primordial, né? E que é um outro ponto quando a gente fala de perda e perda ampliada, que são as rupturas. Vamos pensar no seguinte: qual que é o motivo de existência de qualquer negócio, né? São as pessoas, é o cliente. Se eu não tenho o cliente, eu não tenho negócio, né? E quando você afeta o cliente, quando o cliente ele vai no seu estabelecimento, ele não encontra aquele produto desejado, o que ele vai fazer? Ele vai para o concorrente, né? Então, você está perdendo ali competitividade. Então, sim, quando você vai apresentar, né, um diagnóstico geral, e aí você tem que conversar com todas as áreas, e assim, a gente fala lá com o chão, mas eu tenho que conversar com a área comercial, com a área de operações, com RH, com jurídico. Você precisa entender e mostrar para ele que todos eles estão inseridos nesse tema chamado prevenção de perdas, né? A prevenção de perdas ela não é feita por uma pessoa, por um departamento, é pela empresa toda. E a gente tem que olhar toda a cadeia também, né? Você citou muito bem, se meu fornecedor pode ter um problema no meio do caminho, pode acontecer um roubo, mas de repente pode ter um problema de produção, ou pode acontecer algum fator externo incontrolável, uma greve de caminhoneiros, por exemplo, que vai gerar desabastecimento, né? A gente teve isso anos atrás, esse sofrimento de ter... a gente
começo da pandemia, né, quantas pessoas iam para o supermercado para estocar alimentos, produtos, porque assim, era uma incerteza, né? E todo mundo com medo de desabastecimento. Então, se você... é um cenário que ninguém imaginava. Então, né, a gente chama do cisne negro. Então, você vai aprendendo com essas coisas. Então, quando você vai falar com alta direção e você mostra todas essas dores, você vai falar com uma área comercial, falar, área comercial, olha só, se na loja, se o cliente lá, ele chegar e não tiver um produto, porque nós deixamos, de repente, de comprar, ou o fornecedor falou com a gente, o nosso cliente, ele vai para o concorrente, o nosso cliente ele vai deixar de comprar. Então, a prevenção, ela faz parte desse processo e ela olha muito isso. Então, a gente trabalha muito, seja uma ruptura operacional, de repente você foi lá no supermercado, não encontrou, mas o produto estava lá no estoque. E aí, quem é a pessoa lá no momento que está olhando isso lá dentro, né, do estabelecimento para falar, olha, eu estou com essa gôndola aqui vazia, eu preciso de uma reposição rápida, né? Quantas vezes você vai no lugar, eu vou no lugar, mas se eu não vejo na gôndola, eu já pergunto, né? Se é da área de prevenção, você já pergunta, e no estoque? Vê para mim se não está lá no estoque, né? Porque assim, eu quero chegar lá e quero comprar, eu não quero ter que sair de lá e ir para um outro lugar, né? Eu quero conveniência, eu quero melhor, eu não quero ter que deslocar meu carro, né, para um outro lugar, não, eu quero tudo concentrado em um lugar. Então, você precisa mostrar essa dor, mostrar para o comercial. Então, tudo isso é base de informação, né? Você tem que fazer essa análise na hora de você mostrar e colocar as cartas na mesa. Então, quando você começa, né, a abrir, né, fazer o drill down de tudo e mostrar, olha, esse aqui é o nosso ponto de risco, nós estamos assim, precisamos estar assim, em comparação com o mercado, nós estamos assim. Então, fica mais fácil, né? A dor é menor na hora de mostrar, porque a dor é sentida no bolso, e ninguém quer sentir dor no bolso, ninguém quer rasgar dinheiro. Você tem uma margem que ela já é baixa, e você citou o carne, que é no segmento do supermercado. O supermercado ele tem uma margem ali muito baixa. E hoje o supermercado, quando a gente olha, né, o varejo como inteiro, é um dos que mais perde. E isso porque o supermercado controla, o supermercado investe, as grandes redes investem muito nesse tema de prevenção, né? Então, veja a importância dela. Se hoje eu mesmo investindo, eu ainda estou num patamar mais alto que os outros segmentos, mas imagina se eu não investisse nada, né? Cadê minha margem? Né? Na verdade, a empresa ela não se sustenta. Isso é muito interessante, porque eu estou no grupo de profissionais da área que defende que a gente deva mergulhar cada vez mais no business do nosso cliente. Quanto lado de cada balcão, né? A gente precisa, mais ainda, ser um elemento facilitador para que o gestor do lado que vai me contratar tenha os subsídios necessários, né? Para fazer todo esse processo de convencimento e tal. Vocês tiveram, na escala, vocês chegaram a ter problema com esses últimos eventos de bloqueio de estrada? Isso chegou a causar algum tipo de dor de cabeça? Olha, nesses últimos, a gente até que não teve tanto impacto, mas assim, me gerou uma preocupação muito grande. Como eu falo, eu também estou responsável aqui pela logística, né? Então, assim, a gente entrou aqui no mês de novembro, que é o mês que a gente mais recebe mercadoria no CD. Quando você entra no mês de novembro, onde a sua capacidade operacional ela já está amarrada ao seu planejamento, e aí lá no início, né, se a gente for ver as manifestações aconteceram depois das eleições, final de outubro, início de dezembro, início de novembro. Em novembro, a partir do dia 1º, eu já estava com a minha capacidade operacional de recebimento já planejada, e aí eu não ter fornecedor para entregar. Então, isso já gera ali, né, uma série de problemas para os dias seguintes. Então, o que a gente fez? Vamos ligar para fornecedores de São Paulo, por exemplo, de áreas mais próximas que conseguem entregar para a gente, já que a gente sabe que aqueles fornecedores do Sul, e falando do meu ramo aqui, que é o ramo têxtil de moda, tem muito fornecedor do Sul, né? Então, poxa, eu já sei que eles não vão conseguir chegar ali a tempo, ou vai me atrasar uns 2 dias. Então, eu preciso adiantar cada vez mais os meus outros parceiros. Então, é importante essa parceria com os fornecedores nesses momentos, né? Você conseguir mover as peças, encaixar, para não acontecer esse desabastecimento.
E dependendo ainda do segmento, você pode ter ali dentro do seu planejamento de risco, dentro do seu mapa de risco, dos seus cenários, se acontecer isso, o fornecedor entrega direto na loja. Não precisa passar pelo meu CD. Então, você precisa montar ali a sua estratégia olhando todos os cenários. Porque, assim, é evidente que pode acontecer, já aconteceu, vai acontecer. Então, assim, não dá mais para ser pego de surpresa. Então, você tem que ter todo esse cenário antes, né? E já era uma preocupação nossa, e nas reuniões com o board, a gente já falava com os cenários, olha, tem eleição, a gente sabe que o momento político do país está conturbado, pode acontecer algumas coisas, precisamos estar preparados, né? Então, você já vai fazendo um trabalho de casa antes, olhando para alguns cenários, para justamente você diminuir essa dor. Mas é importante trabalhar todas as pontas, você envolver todos, né? Você vê, a gente já falou de visão de administração da empresa como um todo, né? A gente falou dessa capacidade de responder, e falando em termos de capacidade de resposta a eventos que estão fora do controle, quer dizer, eles estão externos, né? Você pode mexer com o seu processo para reduzir uma perda de mercadoria por manipulação dela ali no ponto de venda, você pode fazer com que os perecíveis sejam melhor armados. Você tem uma série de situações que estão sob o seu controle, né? Embora você dificilmente vai ter 100%, mas você está fazendo uma gestão daquele risco que você tem ali para reduzir as suas perdas. Mas em termos desses elementos, desses acontecimentos que estão totalmente fora, né? Você costuma usar, você tem acesso, ou você acha que a gente está hoje bem servido em termos de inteligência Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Estou compartilhando aqui. Essa antecipação das situações? Mano, assim, hoje, o que eu vejo muito, né? E aí a gente tem, assim, algumas vantagens e algumas desvantagens. A gente tem muita informação, mas muita informação mesmo. O problema é que dessa muita informação, e nessas informações existe, se a gente pegar alguns cenários, notícias, tem muito fake news no meio, você tem que saber fazer justamente toda essa triagem, todo esse filtro. Você precisa ter inteligência para fazer isso, precisa ter sistemas inteligentes que eles te tragam informações muito mais apuradas. Não é simplesmente, né, você ficar só em grupo de WhatsApp achando, olha, que aquilo lá, aquela informação é a verdadeira, está acontecendo. Você precisa ir além, né? E você precisa ter, por trás disso, os sistemas, né, informações que vão suportar a sua decisão, né? E aí, ferramentas de BI, você pode hoje... O Google, ele o tempo todo, ele sabe, né, do que a gente faz, o que a gente fazer, o que a gente pesquisa, o que a gente não pesquisa, né? Então, assim, você tem que ir atrás dessa informação mais apurada, para você não tomar uma decisão errada e você também não ficar no escuro. Tem muitas vezes, infelizmente, como teve alguns dias, poxa, a informação ela é real, ela não é real, como que a gente vai fazer? Mas ela, sendo real ou não, você tem que ter uma base, porque você não pode ficar esperando se vai acontecer ou não. Você tem que ter já ali uma base formada. Então, eu vejo hoje que os sistemas de inteligência, né, e uma das coisas que eu trabalhei em outras empresas, quando eu ia montar uma célula, tem umas empresas que trabalham com torre de controle, torre de comando, com central de controle operacional. Dentro da minha central de controle operacional, a gente tinha uma célula de inteligência. Essa célula de inteligência, ela tinha que captar informação de várias fontes. Você cruza essas informações para você entender, olha, essa informação aqui, ela está mais próxima da realidade. E aí você coloca ali dentro do sistema, dentro de uma integração de sistema que você tem. E assim, todas as informações podem vir de todos os cantos, seja da mídia, seja de um parceiro de negócio, de um fornecedor, né? Seja de quem for. Mas é importante você ter essa informação concentrada no sistema, para que o sistema ele te traga essa informação um pouco mais apurada para você tomar uma decisão mais assertiva. Vai ser a decisão ali 100%? Não, a gente hoje... eu entendo que a gente não está nesse nível ainda de ter uma apuração de dados 100%, porque muita informação, se não for tratada, gera desinformação, e é o que acontece às vezes, tá?
É realmente interessante. Eu estava aqui pensando, né? Voltando um pouquinho, trazendo um pouquinho de novo esse cenário para dentro dessa questão da empresa familiar. Você está ali fazendo um trabalho, você está coletando informações, você está indo nas comunidades que você tem ali um grau de confiança, que você sabe que a inteligência que rola ali é checada. Você está olhando como é que você vai fazer o seu plano B, se acontecer alguma coisa, como é que você vai pôr em ação um plano C, etc. E aí chega o patriarca ou o filho e que viu alguma fake news no grupo de WhatsApp da família e quer interceder, quer colaborar, na verdade, né? Mas é que ele não tem aquela preparação. Essa situação já te aconteceu? Ah, sim, sim, acontece, né? E aí você tem que ter, assim, muito cuidado, né, de tratar, e aí você mostra o outro lado da informação, né? Da apuração do fato em si. Você tem que ter uma rede de relacionamento muito ampla e assim, e com vários níveis e órgãos também, né? Você tem que ter esse relacionamento para você entender também. Porque você recebe uma informação e você toma como verdade. Aí você mostra ali como aconteceu, olha, colocaram uma informação, eu falei, ok, vamos analisar. Eu falei, olha, essa informação aqui, ela é inverídica, por isso, é um boato assim. Essa informação não é contemporânea, não é de agora, é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, tal, mas acontece. Mas isso é a ânsia de querer, de ajudar. Tipo, isso, por um lado, você tem que ver a importância que é bom, que é a ânsia de estar ali querendo ajudar o negócio, de poder compartilhar e entender também a dor, né? Mas você tem que ter muito cuidado, você tem que ouvir, entender, e na hora de você passar aquela explicação, você com fatos e dados, né? Porque senão, não, peraí, olha, eu estou ouvindo de várias pessoas, tá, mas ó, eu vou te falar aqui, essa informação desce dessa fonte aqui, que é uma fonte XYZ, ela me traz outra informação. E pesquisando e olhando, olha, essa informação é uma informação do passado, que o pessoal está implantando agora, para causar mais caos, mais problemas, né? Então, isso acontece muito e tem que ter muito cuidado, né? E assim, é sempre pesquisar, ouvir, entender aquilo que está sendo passado, e assim, às vezes não responder de primeiro momento, falar, espera que eu vou apurar melhor essa informação. É a melhor coisa. Então, assim, não, se você não tem a informação completa, ou não está seguro daquilo, que você ouviu um fato ali, que de repente foi ali, está passando um fato que você ainda não tinha visto, calma, né? Vamos apurar, cautela, e aí para a gente ver qual é a melhor decisão. E vamos ver aqui, Mauro, rapidinho, como é que está aqui a interação do pessoal? Ó, nós temos aqui hoje o Claudinei, inclusive eu estava mandando um abraço para o Claudinei naquela hora que a gente retornou. Um abraço para você, Claudinei, sempre aqui com a gente, né? O João Gabriel, mandando um abraço aí para o André. Viu, André? Parceiro. A Karen está aqui com a gente também, o professor Teanes, Amigão. Deixa eu ver quem mais aqui. O Washington Oliveira, assistente do Ochoa. Da minha equipe, o pessoal da minha equipe está aí na live, né? Inclusive, André, mais cedo a gente entrou aqui para divulgar e eu tinha visto que já tinham comentários aqui, o pessoal estava aquecendo antes da gente entrar ao vivo, da sua equipe. Bacana, isso aí, o pessoal tem que estar nativo aí, tem que ajudar. Tem que divulgar. Ó, o marketing da Avante aqui ajudando a gente. Legal. O Adriano, de BH, também da equipe do Showa. Caramba, é equipe em peso mesmo, Showa. Muito e bom. É isso aí, pessoal. Ó, não esqueçam de clicar aqui no joinha, tá? Se você ainda não está inscrito no CT, clica aqui também no sininho aqui também, para você poder se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, porque aí você vai receber notificações dos próximos programas, das próximas edições do Security Talks, de toda a programação que nós temos aqui no CT Hub, tá? Vamos lá, Mauro, vamos continuar esse bate-papo aí, que daqui a pouco o tempo passa rápido, a gente nem percebe. É verdade. Não, eu estava pensando aqui, André, nesse tipo de situação que você acabou de narrar, existe muita diferença em empresa familiar e não familiar? Porque hoje a gente vive um momento de tamanha tão caótico com relação a essa questão da informação, que eu fico me perguntando se tem diferença.
Eu imagino que exista, mas será que essa diferença é significativa quando você tem uma estrutura profissionalizada, mas as informações vão chegando na mão das pessoas, vão chegando até as pessoas de uma maneira descontrolada, tendenciosas, etc. Isso pode acontecer também numa estrutura não familiar, não? Sim, com certeza, né? E assim, o tipo de tomada de decisão e informação que você tem que tratar tem que ser com muita cautela, que mesmo com uma empresa muito já estruturada, que não seja familiar, que seja uma empresa aberta, que você tem que prestar contas, né, dos acionistas. Imagina você tomar uma decisão baseada numa notícia inverídica, numa informação inverídica que você não apurou, né? Assim, o estrago é enorme, né? E aí você começa a colocar outras coisas no jogo, tem a questão de brand, da imagem, da marca, né? Tudo relacionado, você tem que tomar muito cuidado, né? Não é só pensando, poxa, numa empresa familiar está ali e numa empresa grande não pode acontecer. Pode, né? Como acontece, né? A gente vê aí na mídia alguns casos que você tem que tratar muito bem a informação, né? Por questões de reputação, questão de imagem, questão de assim, de você também para a sociedade, você responde ali para a sociedade, você tem que ter uma resposta rápida para determinada situação. Quanto mais você demora uma resposta para a sociedade, o seu problema vai só se agravando, né? Então, assim, o impacto é maior e você estaria, a sua evidência é maior. Então, você tem que ter muitos cuidados e mostrar que você tem a resposta, você tem a ação, que você está tratando o problema, né? Não é simplesmente colocar, esconder o problema, não, você tem que tratar, você tem que mostrar que você tratar. Isso serve para uma empresa muito mais consolidada, mas também para uma empresa familiar menor. Então, você tem que tratar, você tem que ser transparente. Você tem ali o seu cliente, você tem o seu funcionário, né? Assim, tem todas as pessoas envolvidas no processo, e outra, você pega uma empresa de anos, independente se ela já é estruturada ou não, ou ela é familiar, mas tem muita empresa familiar de 50, 60, 70 anos, né? Então, que está ali, né? Há bastante tempo. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de tratar todas as informações. Então, independente do tipo, é claro, quando você tem uma estrutura muito mais parruda, né? Que é diferente de uma empresa familiar, que às vezes você não consegue ter uma estrutura parruda, né? E pega uma empresa que ela tem, então cuidado ainda, já que eu tenho uma estrutura muito mais parruda, essa estrutura tem que justificar todos os meus investimentos, né? Porque senão começa também você ser questionado, poxa, eu te dou uma estrutura parruda e, cara, essa estrutura não está funcionando, não está acontecendo, a informação não está legal, não está sendo apurada, né? O que você está usando a tecnologia que você ali sugeriu não está surtindo efeito. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? De todos os lados aí. A gente já tem hoje ferramentas preditivas ajustadas para situações que são essas situações mais modernas. Por exemplo, você tem lá uma cadeia de lojas de confecções, por exemplo, varejo de confecção, e daí aparece ali um caso, vai para uma rede social, da rede social vai para a grande mídia, de que um agente seu discriminou um cliente ali, né? Já existem dados compartilhados aí, sejam na ABRAP, sejam por associações menores, sobre a incidência desse tipo de problema, estudos de caso, como prevenir. Já existe algum trabalho feito nesse sentido? Sim, já tem trabalhos, né, realizados, né, inclusive até dentro da própria ABRAP, sobre essa questão, não só a ABRAP, como outras instituições, por exemplo, como a ABSEG. Caiu a energia aqui, voltou. Voltou. Aqui ainda não começou a chover, mas começou a chover daqui a pouco. Então, assim, existe, até porque, se a gente for olhar alguns históricos, a gente tem algumas crises que ocorreram, que saíram na mídia, em que você tem e assim, uma crise pode acontecer uma vez, uma única vez, mas dependendo do tamanho dela, você tem que ter uma estrutura de adequação para que não aconteça de novo, independente se ela aconteceu uma única vez lá na sua existência. Porque o que vai determinar
é o seu grau de resposta, o seu grau de comprometimento em solucionar aquele problema, em ter a resposta, e não fazer com que aquilo se repita. É uma coisa, aconteceu o problema, eu atuei. Ele não pode ficar se repetindo, né? Eu tenho que prestar essa conta a todos para que esse problema não se repita. Então, hoje tem um trabalho muito forte, trabalho de social, conscientização, né? Existem cartilhas montadas por várias instituições, quando a gente fala de determinados assuntos, né? Diversidade, racismo, etc. Tem muita coisa montada, né? Nesses últimos tempos, acho que nos últimos 2 anos para cá, 1 ano para cá, enfim, as associações têm se preocupado com isso, é um ponto importante, né? A imagem para uma empresa, ela vale muito, né? Então, a gente sabe que a empresa, o valor dela está ali dentro, né? Não são só seus ativos, mas a sua imagem. Então, cuidar da imagem do brand, né? Inclusive, dentro seja de uma área de prevenção, de uma área de risco, seja qual for, você tem uma pessoa cuidando do brand, cuidando da marca, né? Para justamente você ter uma resposta. E você tem que ter ali, dentro do seu comitê de crise, das suas ações, tudo isso escrito, qual o nível de resposta você dá para quem, né? E por isso você envolve toda a cadeia da empresa. Você envolve uma área de RH, de comunicação, uma área jurídica. Eu preciso dar uma resposta, essa resposta não pode ser demorada, ela tem que ser rápida, porque quanto mais eu demoro na resposta, mais a sociedade, né? E o cliente, seja quem for, vai me cobrar disso, eu vou ser cobrado, então eu tenho que ter essa resposta apurada. Então, problemas nos últimos anos aconteceram, né? Se a gente for pegar o número de problemas versus uma série de informações, a gente vai entender, poxa, que é um número até baixo por tudo que tem, mas não interessa se ele é alto ou se ele é baixo, existe o problema. Você tem que tratar para que ele não aconteça novamente, né? Isso que é importante, essa resposta para todos, sociedade, acionista, para a empresa, colaborador e cliente. Eu sou um otimista, eu acho que nós temos evoluído como sociedade, e nesses aspectos que você acabou de mencionar, eu acho que pouca gente deve ver, mas eu enxergo bastante um papel muito bacana da área de prevenção de perdas e segurança como um elemento importante nessa cadeia que gera o resultado da melhor conscientização, da absorção, do respeito à diversidade e assim para frente. Em termos de tecnologia, André, que tecnologias você tem te auxiliado, tem te suportado, tem te dado resultados nessa caminhada aí de um profissional focado na prevenção de perdas? Bom, Mauro, assim, nesses aí 20 anos atuando na área de segurança e prevenção, né, eu tive assim a oportunidade, o prazer, né, de poder conhecer muitas tecnologias, aplicar alguma delas, entender mais, né, e assim a tecnologia é apaixonante porque ela evolui cada vez mais, né, e recentemente, né, acho que ano passado, eu não me lembro agora, eu até escrevi um artigo sobre a entrada do 5G, qual que é o impacto que ela traz para a prevenção de perdas, quando a gente fala de tecnologia, né? Assim, a gente vai ter um leque de opções hoje para trabalhar essas informações para prevenção, que vai ajudar tanto, né, que você tem que ter muito zelo e cuidado para tratar essa informação. Então, assim, eu lá no início, quando eu comecei, né, a gente tinha muito problema, até por produtos de alto risco, por exemplo, seja invasão de loja ou de CD, então você tinha que formar algumas áreas de risco, né? Seriam assim pequenos bunkers ali dentro da loja, porque o bandido ia para lá. Então você tem que aplicar tecnologia, seja tecnologia de imagem, seja uma tecnologia ostensiva para você espantar, né, a pessoa. Então, geradores de neblina, a gente já utilizava alguns anos atrás. Muita questão de CFTV de imagem, você ter só imagem por si só monitorar, ok, mas o que ela pode te trazer de dado, de informação, mas não só para você, e para as outras áreas. Então, até para vender alguns projetos dentro da empresa, a gente chamava algumas áreas. Área de marketing, é interessante para você saber a quantidade de pessoas que entram na loja. Área de operações, é interessante você saber quais são as áreas quentes na loja, onde o cliente ele para mais para olhar, para observar, né? Poxa, é interessante. Então, tá, a gente tem uma solução aqui. Eu tenho um sistema de segurança que eu posso embarcar mais tecnologia nele que vai me dar essas informações, né? Eu tenho as antenas de alarme em loja com a tecnologia. Pessoal do marketing,
Vamos colocar as capas de antena, informação, seja de um fornecedor, e vamos compartilhar esse custo com o fornecedor. Não, então, a tecnologia ela pode te auxiliar, te ajudar bastante, e você conseguir vender isso dentro, né? Analíticos, a gente trabalhar analítico, hoje é possível você medir dentro de um analítico se você tem ruptura numa gôndola, né? Então, a tecnologia vai avançando cada vez mais, né? Então, a gente conseguir aplicar bastante monitoramento de frente de caixa, principalmente para o supermercado, a gente entender como está esse caminho. Então, já trabalhei bastante com monitoramento, ele trazer ali as informações, né? E, assim, são problemas que acontecem todos os dias em qualquer segmento, e você tem ali informação, você consegue tratar a informação, você tem uma resposta mais rápida. O problema é quando você não tem a resposta. Então, hoje a tecnologia ela tem avançado tanto, né? E na questão de você integrá-la, as informações, você ter plataformas, você ter uma central mesmo de inteligência olhando para isso, é um diferencial enorme. Eu tive o prazer de conseguir aplicar algumas, a frustração de não conseguir aplicar outras, né? E aí a gente também tem aquilo que eu falei, a gente tem que entender o momento do negócio, né? Você tem que entender aquele momento, se é aplicável ou não. De repente, cara, não faz sentido eu aplicar aquilo naquele momento, mas calma, mais para frente vai fazendo sentido, a gente vai aos poucos, mas eu como apaixonado por tecnologia, né, e tudo que aparece no mercado, a gente tem que acompanhar, a gente vê uma série de informações, uma série de aplicativos. Hoje, se eu quiser fazer um inventário para o meu celular, eu vou lá e faço para o meu celular. Se a gente pegar alguns anos atrás, o pessoal anotava ali no papelzinho, não, eu consigo fazer no celular. Eu não preciso de um coletor, eu consigo embarcar a tecnologia no meu celular. Hoje eu consigo fazer inventário com drone. Eu faço inventário no meu centro de distribuição, eu utilizo o drone. Eu uso o drone para fazer ronda, eu posso colocar um analítico no drone, né? Poxa, eu quero que o meu executivo, na hora dele entrar na empresa, que ele entre de uma forma mais segura, sem ele tocar em nada. Pô, eu vou colocar o tag para abrir o portão, câmera com identificador para abrir outro portão, enfim, a tecnologia, hoje você consegue brincar, vamos dizer assim, com ela de várias formas e colocar ali dentro de um projeto que você entende que assim, tem uma relevância e cabe naquele projeto. Não adianta também você querer montar ali um Frankenstein e achar que tudo aquilo vai funcionar. Você tem que ter uma base, um projeto, uma análise e entender todos os riscos, atrelar isso aos projetos, à tecnologia, ao processo e às pessoas e ter informação, e aí sim você consegue fazer o bom uso de tecnologia. Inclusive, o André, aproveitando aqui, ó, o Jonatas, que é da sua equipe, ele deixou aqui, né, duas informações importantes, que é principalmente em shopping centers do Brasil, né, utilizar essas tecnologias não só para a área de security, mas para múltiplas áreas. E falando que o segredo, na opinião dele, é utilizar as funcionalidades e aplicar no contexto do cliente, levando em consideração as dores e cenários. Né? E que aí faz sentido. Né? Boa, isso aí. Ele está falando aqui, não sou da equipe dele, não. Então, ok. Tamo junto aí, Jonathan. Desculpa, é porque é tanta gente em peso aqui da sua equipe que eu pensei que ele também era, porque está escrito. Eu me confundi com o Daniel que é seu assistente. Daniel da equipe. Pessoal que me ajuda. Mas ele tem razão. Aqui. É bem esse caminho mesmo, né, Daniel? Sim, é negócio, né? Assim, para cada negócio você tem ali, você tem tecnologia para tudo. Então, shopping, se a gente lembrar, né, só abrindo um parênteses aí, se tinha um problema antes no shopping, nada de formar as turminhas para ir no shopping, você ficava preocupado com as turminhas, tal, enfim. Então, você usa a tecnologia para tudo, né? Hoje, querendo ou não, a pandemia ela avançou também bastante coisa em relação à tecnologia, com a identificação facial, os tokens que eram um pouco usados ainda com incremento de segurança, com incremento de dados, né? Então, tem muita coisa aí que você consegue trabalhar a informação, ter tecnologia, mas você tem que saber aplicar. Ter só a tecnologia por si só, ela pode ser a melhor tecnologia do mundo, mas entenda se ela é aplicável ao seu negócio, ao seu momento. E entender o seu core, o seu negócio, é o essencial. Senão você acaba queimando etapa e não é legal. André, agora eu vou legislar um pouquinho em causa própria aqui, né? Usar a tua experiência, a tua bagagem para fazer um benchmark inverso aqui.
você tocou no nosso, tem muita tecnologia nova, você precisa ter tranquilidade e para fazer uma análise, porque às vezes ela é uma ciência de foguete, mas ela não é aplicável ou não é a melhor solução. Às vezes você tem soluções mais simples e tal. Eu sempre fui desse lado de cá do balcão, sempre fui do lado do prestador, né? E você enxerga no uniforme de tomador que houve alguma evolução do lado de cá, do pessoal que está aqui do meu lado, assim, eu vi algumas coisas nessa caminhada, né, de tecnologias novas que as pessoas ficavam tão empolgadas para vender que elas acabavam empurrando. E nessa coisa de empurrar, a abordagem era pela metade, só contava metade da história, só aquele lado bonito. E isso causou alguns projetos terminarem com uma grande frustração. E isso é ruim para a cadeia como um todo, né? Isso é ruim para a indústria de segurança como um todo. A gente não pode ter referências negativas. O fornecedor, você enxerga que ele evoluiu nos últimos anos? Você vê que a venda consultiva está sendo feita de uma maneira mais madura hoje? Mauro, assim, uma coisa que entrando nessa área, quando eu falei que lá atrás eu comecei depois a aprender a instalar equipamentos, né? E aí, para mim, a minha bagagem que me ajudou, na hora que eu ia para a negociação, né? Ou alguém iria me apresentar um projeto, uma tecnologia, eu já tinha uma certa experiência, então, assim, na hora de tratar, era muito mais ali objetivo. Fala, primeiro, legal, você está me oferecendo uma tecnologia da NASA, mas deixa eu olhar para o meu, eu vou te falar um pouco do meu negócio, eu não quero te frustrar, mas vou te falar do meu negócio. O meu negócio, eu não consigo aplicar essa tecnologia aqui, né? Então, eu sempre tive essa transparência, né, com o fornecedor, até porque eu também já fui do outro lado. Eu também já fui prestador, né? Já trabalhei desse lado também, né? Em empresas de tecnologia de sistema de segurança. Então, a gente tem que ter essa transparência, tem que ter essa parceria. Isso evoluiu bastante, né? Eu sempre falava para os meus parceiros, pessoal, a minha dor é essa aqui. Vocês conseguirem, dentro do sistema, ajustar ele para a minha dor, você vai conseguir me atender. Agora, o sistema por si só, ele não vai me atender, porque, olha, eu preciso te passar um cenário dessa dor. Eu vou te dar um exemplo até recente, e falando aqui do negócio atual. Eu tenho alguns parceiros aqui, e um parceiro falou, André, vamos fazer alguns testes aqui, vamos colocar, veja, a gente, em algumas lojas eu tenho câmeras analógicas, e a gente está mudando ainda o parque, e as novas lojas eu comecei a colocar câmera IP, né, tecnologia IP, tecnologia mais avançada. Ele falou, vamos colocar as fisheyes. Cara, legal, assim, o meu problema é área de sombra. Eu não quero encher o meu estabelecimento de câmera, eu não quero colocar 80 câmeras, porque imagina quem está monitorando lá, ele não vai olhar 80 câmeras. Não adianta, ele vai olhar a paisagem. Vai passar um elefante na frente dele e ele não vai ver. Eu preciso de uma solução que me ajude no meu negócio. Bom, cara, vamos seguir para essa linha aqui, ó. Vamos colocar uma ficha e tal, que você vai ver. Cara, então, assim, isso é a venda, é a parceria. Eu falei, cara, eu vou acreditar no seu projeto, se você entendeu a minha dor aqui, legal. E é algo que vem dando certo. Então, assim, teve uma evolução, hoje você vê muito mais isso, muito mais, não aquela questão de você empurrar, mas você se colocar no lugar do outro e entender a dor dele, entender o core dele, né? E isso tem que ficar muito claro, é parceria. Antigamente você tinha aquele negócio, não sei se eu falo isso para essa pessoa assim, se eu não falo daquele jeito, é uma informação assim. Não, você tem, é claro, dentro do compliance de tudo, cara, o projeto, ele precisa entender a sua dor, ele precisa ir a campo, não adianta ele chegar para você na sua mesa, numa reunião, querer te vender, não, amigão, legal, você vai a campo comigo, você vai visitar um estabelecimento meu, e aí vamos entender um pouco para você ver o que é aplicável ou não, porque se eu te falar não, você precisa entender por que eu estou te falando não, minha realidade. Mas, assim, evoluiu bastante, hoje a gente tem aí uma parceria enorme, vários prestadores, fornecedores que entenderam isso. Então, eu vejo sim uma evolução. Hoje você oferece muito mais tecnologia focado ali, né, em determinados business. Claro, a tecnologia ela atende vários segmentos.
Mas hoje há, sim, um entendimento, essa preocupação de você ter uma venda consultiva. E quando você fala uma venda consultiva, você não vai oferecer só tecnologia, mas você tem que oferecer o que está atrás da tecnologia, o benefício dela em relação a você melhorar um processo, um procedimento, em relação a você melhorar a sua eficiência operacional, né? Você ter ganho. Quando você se fala, pô, vou colocar drone, como que era vendido? Vou colocar drone, né? O drone vai fazer varredura no perímetro e você vai tirar 2, 3 vigilantes. Será? Porque assim, vamos entender o contexto, porque quem vai operar o drone lá atrás? Eu não tenho que ter uma pessoa para operar, não tem tudo. Então, você tem que ter muito cuidado na hora que você vai vender. E hoje eu sinto, sim, esse cuidado, essa venda consultiva, de você entender a dor do outro lado. E bom que evoluiu bastante. Muito bom. Mauro, já estamos chegando no final do programa, nem parece, né, Mauro? Já passou? Papo excelente. Quando começa a esquentar, que a gente entra ali no flow ali para entender, já dá horário. Mas, André, eu queria, até passando já do tempo aqui, eu queria que você deixasse um recado, uma dica para o pessoal que quiser aprofundar mais no conhecimento. Inclusive, as suas redes sociais, enfim, o seu LinkedIn ou o seu contato, porque seria legal, de repente, quem se interessar e quiser continuar esse assunto, o que a pessoa pode fazer hoje para se aprofundar mais? Legal, Rony. Bom, vocês conseguem me achar nas redes sociais. Aliás, o meu sobrenome essa semana ele está em destaque, Ochoa, né? De pegar o goleiro do México lá, que aparece a cada 4 anos, né? Então, é fácil achar. Então, redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, André Ochoa, você procura lá, você me acha. Se dá um Google lá com o meu nome e colocar artigos, vocês vão achar bastante artigos meus na área de prevenção, na área de segurança. Eu sou entusiasta de você democratizar o conhecimento, né? Eu aprendi isso, eu tive mestres que me ensinaram isso nessa minha trajetória profissional, né? Que me incentivaram. Então, assim, o meu incentivo é leia bastante, pesquise bastante. Hoje você tem muito mais informação do que há 10, 15 anos atrás. Poxa, programa Security Talk, se você quer fazer uma pesquisa, vá lá no programa, acesse os outros programas, você quer saber sobre um determinado segmento, eu faço muito isso, eu quero entender de um outro segmento, eu vejo nos programas o que passou os especialistas, né? Cada um tem uma bagagem, tem uma história bacana, então, assim, hoje a informação você tem. Então, pesquise bastante, leia bastante. As pessoas perguntavam, tem cursos na área de prevenção? Sim, tem curso na área de prevenção. Né? Procure as associações, a ABRAP, a ABSEG, o IBEVAR, né? Você tem o Preveniteiro, o Prevenção de Perdas do Brasil, então hoje você tem bastante informação, você tem conteúdo, né? Livros a respeito, então hoje a informação não falta, mas a minha dica é corra atrás, não fique parado esperando as coisas acontecerem, independente do segmento. Eu, por exemplo, eu não vou só pesquisar sobre prevenção, eu quero pesquisar também sobre outras coisas, vou pesquisar sobre liderança, sobre logística, ESG, enfim, tudo aquilo que, de uma certa forma, tem uma convergência com aquilo, seja na minha vida profissional ou pessoal, eu tenho que buscar. Então, gente, a dica, estudo, leitura, pesquisa, a gente não pode ficar parado, todo dia é uma informação nova, todo dia é uma tecnologia nova, então, se a gente ficar parado, realmente, hoje, nós estamos na era da informação, na era da tecnologia, e então você precisa se direcionar. Então, a minha dica é essa, tem que pesquisar bastante, tem muita coisa nas áreas, e, pessoal, tem meus artigos aí, então, só dá uma pesquisada, tem bastante coisa aí. Muito legal, parabéns, viu? Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou. E Mauro, muito obrigado aí pela nossa parceria de sempre aí junto ao eSafe, junto à Avantia, viu? Imagina, sempre uma alegria participar. Obrigado. Pessoal, estaremos aqui na próxima quarta-feira, 17 horas, ao vivo, com o episódio 7/6. Já estamos aí com bastante episódio para vocês. E não esqueçam, né, além de pesquisar aqui a nossa playlist aqui dos outros programas, igual o Shoa falou, de você também apontar aqui o seu celular para o QR Code, que vai direto para você conhecer todos os serviços que a Avantia oferece. Tá bom? Te vejo, então, na próxima quarta-feira, 17 horas, ao vivo. Até lá, um grande abraço. Obrigado, um abração a todos. Um abraço, senhores.